A verdade é que ninguém te contou sobre terapia de vidas passadas. Vamos para ter uma conversa difícil? Pois bem, uma pessoa que trabalha com terapias passadas falando mal de terapias passadas? Pois é. Por que eu estou falando mal de terapia de vidas passadas? Primeiro que essa não é a técnica não é a minha primeira escolha de trabalho. Nunca foi a minha primeira escolha de trabalho, porque eu tenho um monte de ponto de vista com relação a isso, com relação à técnica em si, tá? E a primeira é o conformismo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando a gente faz uma regressão de vidas passadas, a gente não tem como provar que aquilo que a pessoa está vendo, que aquela vida realmente aconteceu. E não importa muito isso para o terapeuta, tá? Para o terapeuta sério. Por quê? Porque ele está lá naquela história para buscar padrões de comportamento, padrões de personalidade, traços de caráter que a pessoa tem nessa vida e que está trazendo algum dano moral, emocional, material para essa pessoa, tá? O foco não é na história, não é saber se aquele vestido que aquela pessoa está vendo realmente remete àquela época do tempo e àquela localização, tá? Não é provar isso. Então a gente pega coisas que às vezes a pessoa está lá numa cena e de repente ela se vê com uma máquina fotográfica na mão e a máquina fotográfica não faz parte daquela época. Isso é muito irrelevante, porque a gente está atrás de buscar padrões. Acontece que muitas pessoas buscam regressão para se conformar. Dói, né, ouvir falar isso, mas é verdade. Porque a pessoa está apaixonada por alguém que não a quer, por exemplo, ou que não está afetivamente disponível para ela, e ela quer saber o que eles foram em outra vida, que está fazendo com que ela caia nessa roda reencarnatória e que isso venha como vingança. E eu acho isso uma visão muito simples e conformista para alguém que está buscando uma terapia. Então ela não é a minha primeira ferramenta de uso. Eu gosto muito de usar a constelação primeiro, exatamente para a pessoa tratar no aqui e agora, a realidade dela aqui e agora. Muitas vezes o que acontece com a gente aqui é apenas fruto do nosso comportamento aqui, né? De más escolhas, de mau comportamento, de má intenção, de falta de maturidade emocional. É muito mais sobre o que a gente está vivendo aqui, né, do que sobre o que aconteceu. Então a gente primeiro precisa esgotar essas possibilidades para depois buscar algo em outra vida, né, algo que seja muito remanescente. E aí eu quero dar esse exemplo do conformismo, tá? Eu já fiz dezenas de regressões porque eu fui atrás dessa terapia em 2008, exatamente com esse propósito. Estava numa dor emocional muito grande, acabado o relacionamento, e queria muito saber o que tinha acontecido, porque queria entender, porque eu sentia tanta dor com o término daquele relacionamento, se eu não tive esse problema antes, se eu não tinha esse nível de ciúme, nível de dor, de angústia de separação. E eu queria entender. Então eu comecei a fazer uma terapia, fui fazendo várias regressões, aí gostei, fui estudei 1 ano e meio, fiz um curso de 1 ano e meio de especialização, e aí faz parte você fazer 10 sessões com algum terapeuta lá, credenciado lá do professor do curso, para você pegar o setting terapêutico. Então, além de todo o tempo de terapia que eu fiz, eu tive essa época. Então, tem umas 40 regressões, talvez. E esses dias me aconteceu uma coisa, um problema seríssimo de negócios, do qual eu fui vítima, injustiçado o tempo inteiro e perdi o negócio. Assim, foi um negócio que eu fiz mal feito, que eu fui enganada, eu perdi, não consegui provar que eu estava certa, e assim, eu fui vítima mesmo e fui injustamente condenada, tá? Há uma coisa que o réu, eu não era réu, eu era vítima. E eu saí de ré da história e ainda tomei um prejuízo muito grande. E aí um dia eu estava tentando digerir essa situação, né? Tipo, tentando me conformar, que não tinha o que fazer. Até tinha, mas não ia me trazer paz emocional. E eu entendo, pela filosofia sistêmica, né, que quando a gente faz mal a alguém, quando alguém nos faz mal, isso se torna um destino da pessoa, não nosso. Então, ela e o sistema dela vai precisar pagar um preço por aquilo, né? Vai arcar com as consequências disso. E se eu me vingo na mesma moeda, na mesma medida, eu não estou equilibrando. Né? Aí eu estou trazendo para o meu sistema uma responsabilidade, me emaranhando o meu sistema, se eu me vingar na mesma moeda, achando que isso vai equilibrar. Então, eu tenho que aceitar que aconteceu isso. Talvez por emaranhamentos sistêmicos meus, mas não importa, eu não vou revidar, nem vou agir da mesma forma que eu outro para equilibrar, porque nesse caso não cabe o equilíbrio aqui, tá? E aí eu lembrei, e assim,
desci para pôr o lixo, lembrei que eu tinha tido uma vivência de regressão de vidas passadas, onde eu fui um juiz na corte francesa e eu condenava pessoas inocentes à morte porque eu era subornado, né, como juiz lá no século XV e tal. E quando eu fiz essa regressão, eu fiz na época por uma questão financeira. E aí quando eu lembrei disso, eu falei assim, nossa, tá explicado por que isso aconteceu, mas é tão conformista isso. Eu não gostaria que um cliente meu tivesse uma visão conformista dessa que eu estou tendo agora. Será que eu estou fazendo isso para me conformar? E aí eu pensei, se eu estivesse fazendo isso para me conformar, eu estaria se eu tivesse feito essa regressão depois do que aconteceu comigo. Mas não, essa regressão é uma coisa que eu fiz há 15 anos atrás, 14 anos atrás. E só me veio à memória que eu era uma pessoa que injusticei muitas pessoas, tá? Então, para mim, ela se encaixou muito bem na minha história. No sentido de eu entender que talvez eu tenha, sim, colhido o que eu plantei lá atrás, embora eu não gosto muito dessa questão de karma, de roda de samsara, né, de expiação, de pagar pelo que fez. Eu não gosto muito dessa visão, porque também acho que é uma visão conformista. Mas em alguns momentos a gente não tem como fugir, né? Então, já aconteceu assim, eu fui viajar com uma turma, né, todo mundo espiritualizado, todo mundo terapeuta e tal, e eu tomei um golpe, comprei um vestido e paguei muito mais caro, e na viagem todo mundo tomou um golpe de alguém, comprou alguma coisa superfaturada em algum momento, né? E aí a gente pensava assim, para se conformar, não, eu tava devendo aquilo para aquele cara, eu paguei $5 a mais naquilo, porque deve ser de vidas passadas. Isso é conformismo, mas mesmo assim até podia ser, tá? Mas era uma coisa que acalmava o coração. Só que eu não quero que meus clientes venham para mim com uma resposta, buscando uma resposta tão simples para algo. Por isso que eu deixo por último. Por isso que eu falo assim, ó, vamos primeiro fazer uma constelação. Quanto tempo você faz terapia? Você já trabalhou isso na sua terapia? Quem passa consulta comigo sabe que normalmente eu indico o pessoal para fazer uma terapia cognitivo-comportamental, uma psicoterapia baseada em evidências científicas. Eu gosto da ciência. Eu não uso ela para o meu trabalho, mas eu gosto muito. Eu estudo muito sobre neurociências. É uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito importante eu ter esse tipo de ferramental para quando eu atendo uma pessoa, que ela vem, por exemplo, que eu percebo que ela tem um transtorno de personalidade, ou um transtorno mental, ou uma neurodivergência. Eu gosto muito de poder falar para essa pessoa que ela pode buscar ajuda em algum lugar, de ter esse olhar. Porque às vezes essa pessoa ela passa uma consulta com um terapeuta holístico e ela está precisando naquele momento de uma intervenção de saúde mesmo, de alguém da área da saúde, e ela não tem, porque o terapeuta ele não consegue nem olhar para aquilo como uma neurodivergência ou algum transtorno de personalidade que precise de ajuda, porque não tem ferramenta para saber disso. Então, eu acho muito importante a pessoa ter um certo conhecimento, todo mundo, porque o conhecimento está aí. Ninguém precisa mais, hoje em dia, ninguém precisa frequentar uma faculdade para ter acesso a conhecimentos de ciência e novidades, né? Novidades da ciência e de psicologia baseada em evidência, enfim. Então, é por esse motivo que eu ponho um pouco de empecilho, assim, de obstáculo da pessoa vir direto fazer uma regressão de vidas passadas. E assim, eu sei que eu ponho obstáculo e a pessoa vai fazer com o outro. Que vai fazer ela fazer analogia, de que eu já vi vídeos assim. Aí o terapeuta pergunta assim, essa pessoa aí é sua mãe dessa vida, é seu pai dessa vida? Se isso fosse relevante pra gente, se isso fosse terapeuticamente importante, nós já nasceríamos sabendo o que a gente já viveu em outras vidas e quem eram essas pessoas nessas vidas que são nessas. Isso é irrelevante, isso atrapalharia absurdamente a nossa evolução, e isso realmente não é necessário para quando a gente trabalha as nossas questões, que esse é o objetivo de uma terapia de vida passada. É olhar, se eu tenho medo de altura, o que aconteceu, que decisão que eu tomei antes de morrer, em outro momento da minha vida, que fez com que eu criasse medo de altura, que trauma eu trago cristalizado na minha consciência, que faz com que hoje, mesmo habitando um outro corpo, mas
estando nessa mesma consciência, mas habitando um outro corpo, eu ainda trago esse medo. Que gatilhos que isso me traz? Isso é importante, né? Que gatilhos que me traz quando eu estou, sei lá, na frente de uma barata? O que aconteceu para eu ter esse medo desproporcional de uma cobra, de uma barata, de um rato? Às vezes foi um trauma de infância. E já acontece, da pessoa estar fazendo regressão, ela volta para a própria infância dela aqui nessa vida. Coisa que poderia ter economizado o tempo dela, o dinheiro dela, numa constelação que ela ia ter essa lembrança e ia já constelar todo o resto de coisa que precisa. Então a gente primeiro precisa olhar para essa vida, a gente primeiro precisa olhar o que aconteceu no útero da nossa mãe, que vivência que a gente teve quando a nossa mãe estava grávida, o que aconteceu na nossa infância, quais são os traumas da nossa infância dessa vida. E aí depois que a gente olha para tudo isso, a gente olha para a nossa codependência, né? Olha para todos os traços de caráter, e aí não sobrou nada, aí a gente vai lá nas vidas passadas. Aí a gente vai procurar lá nas vidas passadas que comportamento tão cristalizado é esse que eu já trago de tantas e tantas vidas que eu vou repetir, que vem me trazendo sofrimento. Essa é a função. Né? Ela é para ser usada quando os outros recursos já foram esgotados. Não quando a gente está curioso para saber se a gente foi a Cleópatra e se a gente casou com Júlio César. Isso não tem função terapêutica. É por isso que eu venho gravando vídeos sobre esse assunto. Ai, Caterine, você não quer atender? É meu trabalho. Eu quero atender. Mas eu quero entregar um serviço útil. Eu não quero pegar o dinheiro da pessoa e entregar o que ela quer. Isso para mim não vai preencher minha alma. O que vai me preencher minha alma, como preenche muito, é eu acabar uma sessão sabendo que eu ajudei aquela pessoa. Que aquela pessoa saiu dessa sessão aliviada, pelo menos para aquele tema que ela trouxe. Sabe? E isso é possível numa sessão de regressão. Lógico que é. Mas eu quero que ela saia com alívio da alma dela, do propósito dela, não porque ela fez uma analogia conformista de que se ela foi enganada nessa vida, porque ela enganou na outra, tá? Então assim, acontece, como eu disse para vocês, aconteceu comigo, e eu fico me questionando, será que você não está se conformando? Será que você não está contando essa historinha só para você dormir em paz? Aí eu penso que não, porque essa história eu sei antes de fazer esse link, porque se conformar não é resolver o problema, tá? Resolver o problema é outra coisa. Então, por exemplo, poxa, eu sou sempre enganada, eu vou olhar lá no meu sistema, por que acontece isso? Quem é a pessoa que é excluída do meu sistema que eu estou representando nessa vida para que isso aconteça? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou lá atrás. Eu já fiz? Já. Mas às vezes a pessoa não fez e quer vir fazer regressão. Então tem coisas que... E aí a gente olha para essa fidelidade e começa a ter comportamentos na nossa rotina aqui, no aqui e agora, para que evite que isso aconteça de novo. Mas você não evitou. Não evitei. Por quê? Porque fui fazer a constelação depois do ocorrido. Né? Então, e aí eu localizei um emaranhamento lá na minha constelação também. Eu fiz constelação comigo na água, não constelo as pessoas na água, eu só constelo a mim na água, porque eu também não gosto muito da técnica, porque eu acho ela muito subjetiva, e aí para mim já beira mais o esquizofrênico, assim, no sentido de, sabe, de esquizoidia, de inventar muita... Sabe quando você inventa muita analogia? Viaja muito na maionese? Eu tenho essa impressão com a constelação na água quando eu faço para os outros, então eu não gosto de fazer. Eu prefiro fazer só com os bonecos sem água. Como é para mim, e aí para mim não tem como, eu faço, tá? Então, primeiro vamos de constelação, primeiro vai na sua terapia cognitiva comportamental, na sua terapia baseada em evidências, na sua análise, e esgotou tudo isso. Tá com sofrimento, tá doendo, precisa olhar, vamos fazer regressão. Tá? Não banalize a técnica, não faça regressão com pessoas que vão sanar sua curiosidade, a não ser que você queira jogar o seu dinheiro e seu tempo. E olha, se você é uma pessoa que você tem predisposição genética a ter transtorno de personalidade, transtorno de humor, neurodivergência, toma cuidado. Porque às vezes a pessoa vai provocar alguma coisa em você, algum sentimento, você vai ter uma catarse e as pessoas nem sabem manejar isso. Porque ela não consegue nem ver, ela não tem nem conhecimento suficiente para entender que existe uma questão aí de saúde mental envolvida que precisa ser encaminhado como profissional de saúde mental, tá? Então, toma muito cuidado com o que você procura e às vezes um não de um profissional é melhor, mais contribuição para você do que um sim de um profissional que vai pegar o seu dinheiro, porque vai te atender só para trocar o tempo dele pelo seu dinheiro. Eu vou ficando por aqui.